Vamos para a quarta parte de crimes eleitorais. Tudo que você queria saber sobre crimes eleitorais e nunca teve coragem de perguntar. Eu estou aqui falando sobre um crime muito comum, que é subscrever o eleitor mais de uma ficha de registro ou de um ou mais partidos. E nós temos aqui várias situações de eleitores que se inscrevem em um ou mais partidos e depois estão lutando aí para anular uma determinada filiação para poder se candidatar por um outro partido. Isso é uma conduta criminosa, cuja pena de detenção de 1 mês ou pagamento de 10 a 30 dias multa. Como é uma pena muito pequena, é um crime de menor potencial ofensivo, não se faz nem quase a representação contra o cidadão que se inscreveu, subscreveu uma ficha de registro em mais de um partido. Mas, evidentemente, que eu posso ter situações em que vai acontecer escrever seu eleitor em 2 partidos. Nós estamos tendo, e hoje, inclusive, eu tive 9 processos eleitorais relacionados com isso. O que acontece? O cidadão aparece na Justiça Eleitoral inscrito em 5 partidos e ele quer se candidatar por um partido X à eleição. Mas como ele tem várias fichas de filiação, isso bate lá na informação quando a gente puxa. E, evidentemente, que se ele tiver com essa irregularidade, além do crime eleitoral, ele não vai poder se candidatar. Então, você, meu amigo candidato, nós tivemos a janela eleitoral que já passou e você tinha para mudar de partido para poder se candidatar na eleição agora do dia 15 de novembro. E se você perdeu a janela, não adianta ficar querendo se inscrever em vários partidos, que isso vai dar problema para você. Ok? Inscrever-se o eleitor simultaneamente em 2 ou mais partidos. Vimos isso. Pagamento de 10 a 20 dias de multa. Colher a assinatura do eleitor em mais de uma ficha de registro de partido. E aí, quem colhe essa assinatura do eleitor em mais de uma ficha de registro de partido também vai ser responsabilizado, está estimulando a colheita irregular dessas fichas. Pena de detenção de até 2 meses ou pagamento de 20 a 40 dias multa. O artigo 322 foi revogado pela Lei das Eleições, portanto, vamos para o 323. E aí eu queria chamar a atenção desse artigo aqui. Divulgar na propaganda fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Esse é o crime de fake news, 323. Vamos repetir? Divulgar na propaganda fatos que sabem verídico. Veja, primeiro, a conduta é divulgar. Segundo, na propaganda eleitoral, pré-campanha ou pós-campanha. Terceiro, eu tenho que ter fatos que ele sabe que são inverídicos. Ele está caluniando, difamando, usando xenofobia contra um determinado candidato. Em relação a partido, ou xingando o partido, difamando o partido ou o próprio candidato. E esses fatos, eles são capazes de exercer uma influência negativa perante o eleitorado. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano ou pagamento de 120 e 150 dias multa. Como eu disse, a pena aqui ela é agravada se o crime é cometido perante a imprensa, rádio ou televisão, e aí pode-se compreender também a internet. E além dessa pena, eu vou processar o candidato também por danos morais à imagem, fazendo jus a uma indenização por danos morais. Aí vamos chegar agora à calúnia eleitoral. O que é a calúnia eleitoral? A calúnia eleitoral
ela está prevista no artigo 324. Caluniar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. O fato definido tem que ser crime. Ou corrupção eleitoral, ou qualquer conduta criminosa que possa ser imputada ao candidato, desde crimes contra a administração pública, peculato, corrupção ativa, concussão, excesso de exação, até crimes eleitorais propriamente ditos. Também eu posso acusar ele falsamente de um fato definido como crime no Código Penal. Não tem problema nenhum. Ou crime eleitoral ou crime do Código Penal. Detenção de 6 meses a 2 anos e pagamento de 10 a 40 dias multa. Detenção de 6 meses a 2 anos significa dizer que o cidadão vai responder por um crime de menor potencial ofensivo. Portanto, a calúnia eleitoral é de menor potencial ofensivo. Nas mesmas penas incorre quem sabe falsa imputação e a propaga e divulga, que é o que eu disse. Você sabe, meu amigo, que aquela é uma fake news e calunia uma pessoa, você não deve divulgar. A prova da verdade do fato imputado, ela exclui o crime, mas não é admitida. Então, eu posso provar, doutor Franklin, a verdade do que eu estou falando sobre o candidato? Pode. Mas ser constituído o fato imputado, crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Se constituído o fato de ação penal privada. Que ação penal privada? São crimes que não são da iniciativa do Ministério Público. E o ofendido, por exemplo, a calúnia, injúria e difamação são crimes de ação penal privada. O ofendido, então, não foi condenado por sentença irrecorrível, então você não pode provar que ele praticou aquela conduta. Se o fato é imputado ao presidente da República, também ao chefe de governo estrangeiro, eu não posso ter a exceção da verdade e da calúnia. E se o crime é imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Eu paro por aqui para as nossas perguntas, porque na próxima nós vamos falar da difamação eleitoral e da injúria eleitoral. Mas eu vou deixar para a próxima. Eu paro por aqui para as nossas perguntas. Eu vou perguntar alguma dúvida, alguma pergunta?